Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo que eu fiz especialmente para minha lista VIP de e-mails. E hoje eu vou falar das 7 mentiras que te contam sobre as mulheres desde que você é criança. Na maioria das vezes, aprendemos essas mentiras na mídia, mas a mídia também não é a única culpada. Infelizmente, a verdade é que em todo lugar que a gente vai e que falam sobre mulheres, ouvimos essas grandes bobagens. E se você realmente quiser dar um passo além e começar a conquistar mulheres mais bonitas, você precisa entender cada uma dessas 7 mentiras. Porque se você acreditar em somente uma dessas mentiras, as suas chances com as gatas nota 9 são praticamente nulas. Mas, antes de qualquer coisa, como promessa é dívida, vocês devem se lembrar que eu estou devendo para você uma coisinha muito importante. Eu disse que eu ia te ensinar como passar por cada um dos 3 testes que todas as mulheres fazem. O teste da obediência, o teste da autoconfiança e o teste da dominância. Para quem não lembra, o teste da obediência é quando uma garota pede para você fazer algo para ela, só para testar para ver se você vai obedecê-la ou não. Eu lembro que eu falei um exemplo desse teste, se caso ela queira que você acompanhe ela na festa até achar as amigas dela. Olha, existem várias maneiras de responder a este e a todos os outros testes. Algumas mais engraçadas, outras mais ousadas, algumas mais agressivas. E tudo isso vai depender, primeiro, do momento, segundo, da garota e terceiro, do seu estilo, do seu jeito de ser. Mas eu escolhi uma maneira de responder esse teste que sempre funcionou para mim e funcionou já para centenas de outras pessoas. E que a gente apelidou de somente com as minhas regras. Cara, esse truquezinho funciona quase em todos os momentos. É mais ou menos assim. Quando ela testar para ver se você vai obedecer o desejo dela e acompanhar ela, por exemplo, a achar as amigas dela, você não precisa ser um grosso e responder, não, vai lá procurar sozinha. Ao invés disso, você responde, claro, mas só se você vir até aqui e imitar o Silvio Santos pra mim. Imitar o Silvio Santos. Em outras palavras, você me diverte e sim, depois eu vou lá te ajudar a achar as tuas amigas. Então, ao invés de falar, claro, eu vou lá fazer o que você está me pedindo, porque eu tenho medo que, caso eu não faça, você pode simplesmente ir embora. Ao invés disso, você vai dizer, sim, mas somente com as minhas regras. E nas entrelinhas, quando você falar para ela imitar o Silvio Santos, ela vai entender algo do tipo assim, olha, eu tô muito acostumado com essa situação das garotas de me pedir coisas e querer chamar a minha atenção. Então, realmente, eu não necessito ter que acompanhar você na festa inteira para achar a sua amiga. Então, sinceramente, eu até posso ir lá ajudar você, mas antes, vem aqui me divertir. Imitando o Silvio Santos. Na maioria dos casos, ela vai dar uma boa risada, vai perguntar por que o Silvio Santos, ou como é que faz a voz dele, ou falar que ela não sabe imitar as pessoas, que ela é tímida, e blá blá blá. E aí você pode até brincar e imitar o Silvio Santos pra ela. Mas, oi! E mostrar rapidinho como é que se faz. Ela vai dar risada, você vai dar risada também. E a partir daí, a interação vai tomar uma outra forma. E pode apostar que ela vai começar a se importar muito mais com a boa companhia que ela vai ter que ser pra você, depois de você ter sido assim tão natural e tão engraçado, do que realmente achar as amigas dela. O segundo teste, o teste da autoconfiança, geralmente é um pouco mais difícil de ser lidado, porque muitas vezes ele é um pouco mais agressivo. Ele chega até a te insultar. Mas você precisa passar por esse também. Então, ao invés de você xingar ela, mandar ela para aquele lugar, ou ficar envergonhado, sem palavras, gaguejando, ou o que é pior, se sentir afetado, magoado e dizer, por que você fez isso comigo? Então, ao invés disso, você vai fazer uma coisa que eu chamo de foi pensando em você. Esse é o apelido que a gente deu. Que, em outras palavras, significa agradecer o que ela disse e dizer que foi pensando nela que você fez. Por exemplo, se lembra que eu dei um exemplo de ela falar do seu cabelo? Que cabelinho esse, hein? Ou que camisetinha essa apertada, hein? Ou qualquer outra bobagem que ela pode falar para testar a nossa autoconfiança. A sua resposta é, obrigado, foi pensando em você que eu fiz. E logo depois de responder isso, você continua o que você estava indo fazer, sem dar bola pro que ela vai dizer depois. Não é pra você ficar afetado, não é pra você ficar sentido, não é pra você ficar atordoado, e nem pra responder com raiva, e nem pra responder com um ar irônico. Não, nada. Você trata como se ela tivesse te elogiado, e você responde na maior boa, como se as palavras delas jamais pudessem mexer um grão de areia dentro de você. Você permanece inabalável. E por último, o teste da dominância. Quando a garota tenta dominar e liderar a interação por alguns segundos e tirar de você o poder. Querendo testar para ver se você vai simplesmente abrir mão de assumir o controle. Então deixa eu te contar uma forma de você lidar com esse último teste.
A melhor forma que eu descobri até hoje é através de uma linguagem corporal dominante. Em primeiro lugar, há dois tipos de linguagem corporal. A linguagem corporal dominante, alfa e poderosa, e a linguagem corporal fraca, submissa e beta. E linguagem corporal, para quem não sabe, é a mesma coisa que postura. A sua postura. Você pode ter uma postura submissa ou você pode ter uma postura dominante. Quando a garota começar a tentar liderar você e ditar as regras, ou seja, fazer o último teste, o teste da dominância, um exemplo de postura que você não pode fazer é baixar a cabeça, curvar os ombros para frente, olhar para baixo e evitar o contato visual, colocar os pés muito próximos uns dos outros, porque se você fizer um desses sinais, ou todos eles, como a maioria dos caras faz, então você vai estar se mostrando para ela como uma postura corporal submissa. E assim, ela vai cada vez mais se portar como a líder da relação. E quando a mulher assume a liderança da relação, ela brocha por você na mesma hora. E para que isso nunca ocorra, você precisa sempre se preocupar com a sua postura. Postura corporal é tudo. Tudo mesmo, é sério. Eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, porque eu quero ter certeza que você nunca vai se esquecer. Postura é tudo. Então, deixa sua cabeça ereta, mantenha seu olhar no nível dos olhos dela. Não necessariamente você precisa estar olhando para ela o tempo todo, secando ela, não. Mas sempre mantenha o olhar alto, na mesma altura dos olhos dela. Mantenha seus ombros baixos e para trás. Mantenha suas pernas bem abaixo dos seus ombros, na mesma linha, na mesma altura. E a sua expressão facial, e isso é muito importante, precisa ser de quem sabe, lá no fundo, que é o cara, que é predestinado, que é um campeão. Então quando você estiver falando com ela, nunca se esqueça, a sua postura, a sua expressão facial precisa ser de um campeão, de um galanteador, de um Dom Juan. E por isso, o seu olhar precisa estar caído. Nada de olhar arregalado, como se você tivesse tomado um choque, tivesse tomado um susto. Não. Um olhar mais caído e um pequeno sorriso no canto da boca. Não cruze os braços, não fique totalmente virado de frente para ela e esteja descontraído. Por vezes, até preste atenção em outras pessoas no ambiente. Não fique dando tanta bola pro que ela fala. Quando ela estiver falando, às vezes faça um aham e olhe pro lado, assim como se, tudo bem, não é tão importante assim que você está falando para mim. E o que é muito importante, fale com ela como se ela não estivesse tentando fazer nenhum teste com você. Apenas mantenha a postura e continue conversando com ela. E você vai reparar que imediatamente ela vai começar a assumir uma postura mais submissa. Ela vai começar a olhar para baixo um pouco mais. Ela vai começar a sorrir mais para você. E nesse momento da interação, tudo vai fluir perfeitamente. Porque ela vai começar a perceber que ela pode se deixar ser uma mulher, enquanto você vai perceber que você está fazendo o trabalho necessário como homem. Então essas foram algumas dicas para você, para passar pelos 3 testes que toda mulher nota 9 faz. Agora deixa eu seguir adiante e te explicar as 7 mentiras que você vem ouvindo sobre as mulheres. Porque se você não entender cada uma dessas mentiras, pode dizer bye-bye para suas chances. Vamos lá então? A primeira mentira é a seguinte: mulheres querem os caras que são carinhosos e que tratam elas bem. Isso é uma grande bobagem. Não quer dizer que você tenha que ser um ogro e tratar todas as mulheres mal. Não, não é isso. Mas a grande questão é que ser legal, ser carinhoso, não gera atração sexual. Simples assim. É que nem se chegar uma garota pra você e falar que tem mestrado em engenharia de sistemas. Legal, né? Agora, seu pau ficou mais duro por causa disso? Você se excitou com isso? Ficou com mais tesão por ela por causa disso? Olha, talvez ela seja um bom partido pra, sei lá, você ter uma relação futura com ela, ou quem sabe pra ela ser sua professora de matemática, mas atração sexual, não. E muitos caras, eles são tão carinhosos que eles deixam de passar uma sensação alfa pra mulher. Então não se esqueça, mulheres não querem caras carinhosos e que tratam elas bem quando o assunto é atração sexual. A segunda grande mentira é, mulheres adoram caras que se entregam à paixão. Isso é uma grande mentira que você vem ouvindo desde que você é criança. Eu vou te dizer mais. Eu ouvi essa mentira. E não foi só da mídia, e não foram só dos meus amigos, e não só dos meus professores. Todo mundo me dizia isso. Todo mundo. Você precisa se entregar à paixão. Você precisa cair de cabeça quando você gosta de uma garota. Você precisa se entregar ao amor e blá, blá, blá. E cada vez mais os homens caem nesse conto do vigário.
A grande verdade é que, em primeiro lugar, é o papel da mulher o de se entregar ao homem. Isso mesmo, esse não é o seu papel. E mesmo que as mulheres nunca admitam isso, não interessa. Tu não pode se esquecer disso. O seu papel é o de conquistar a garota, gerando valor pra ela. E o papel dela, em seguida, aí sim, é o de se entregar a você. Ué, as mulheres não reclamam que os homens não têm atitude, que não chegam, que não vão falar com ela? Então, o papel do homem é o de conquistar. Agora, dê a ela o papel de se entregar. Você precisa ser o prêmio. E pensa comigo, o cara que entrega o prêmio sem a pessoa merecer, antes da hora, ele tira toda a emoção do processo de conquistar esse prêmio, que é o processo da atração, o processo da conquista. Então você precisa fazer tudo o que for possível para gerar fortes emoções nela e para fazer com que ela mereça o prêmio que é você. Você jogou videogame alguma vez, certo? E qual que é a graça de um jogo que você se esforça muito pouco para passar de fase e que em 15 minutos você vira o jogo, né? Completa o jogo? Qual que é a graça desse jogo? Nenhuma. Agora, pensa por outro lado. Um jogo que tem 10 chefões, aí quando você chega no último chefão, você descobre que tem mais 2 chefões, aí depois que você vira o jogo, tem um modo que é o modo mais difícil ainda, que você precisa virar de novo. Pô, é muito mais divertido. Assim que são os jogos, afinal de contas. E aí quando você termina o jogo, você fica tão feliz que você quer pagar cerveja pra todo mundo. E pois é, mulher é a mesma coisa, então não se esqueça disso, beleza? Agora a mentira número 3. Elas gostam de caras comportados que não têm outras mulheres. É mentira, é mentira, mentira, mentira. A verdade é que mulher gosta de caras pré-selecionados. Pré-seleção, pré-seleção, pré-seleção. Nunca se esqueça disso, pré-seleção. Isso significa que ela gosta de caras que são aprovados por outras mulheres. Então se você está numa roda cheia de mulheres em volta e todas conversando com você, você pode ter certeza que quem estiver ao seu redor vai sentir o seu valor nas nuvens. Porque o cérebro de uma mulher funciona assim. Se ela vê você com um monte de mulher em sua volta, ela pensa o seguinte: olha, ele tá cheio de mulher em volta dele, todas estão rindo do que ele fala. Então isso significa que elas acham ele interessante. Ué, então deve ser porque ele é interessante. Bingo, ele é um cara interessante. E é assim que a pré-seleção é plantada na mente dela. E pré-seleção gera o quê? Perfeito, atração. Então o cara com muitas mulheres em volta é um cara extremamente atraente na cabeça das mulheres. E é isso que elas buscam num cara, um cara pré-selecionado. A quarta mentira é, elas gostam de tomar as decisões em conjunto com você. Gostam sim, A mulher, no fundo, é um ser extremamente inseguro. Elas estão sempre com dúvidas do que é certo e do que é errado. Até mesmo na hora de almoçar, de que shampoo comprar, de que roupa escolher, enfim, para qualquer coisa. Elas querem um cara que faça escolhas por elas. Elas querem um cara decidido e que sabe o que quer da vida e sabe aonde quer chegar. E no fundo, o que importa é se você toma a decisão. E se a decisão tá certa ou tá errada, não é tão importante assim quando o assunto é a atração. O que importa é que você tome a decisão por ela e ponto final. Atitude. Não é à toa que elas fazem o famoso teste da dominância. Quando elas fazem esse teste, elas estão querendo ver se você vai ditar as regras ou se você vai deixar ela ditar as regras. Elas não fazem isso por mal, é algo inconsciente que elas precisam fazer para saber se você é um cara que vai conseguir liderar ela, se você é um cara com atitude. E se você não for assim, ela vai procurar alguém que é. Então a verdade é que mulheres não gostam de caras que fazem todas as suas vontades. Elas gostam de caras que têm os seus valores, os seus princípios e que consigam liderar elas no mundo da indecisão que elas vivem. A quinta mentira é: mulheres gostam de caras sinceros e transparentes. Infelizmente, isso também é uma outra grande mentira. E não reclama pra mim, tá? Vai lá falar com elas. Porque no fundo, mulheres fazem perguntas que não querem respostas. O que você fez ontem? Por que você não atendeu o seu celular? O que você está fazendo agora? Por que você está falando desse jeito? E por aí vai. Um cara que é beta, ele está sempre à disposição a responder todas as perguntas que a garota fizer. E isso porque ele considera essa garota uma prioridade na sua vida. Mas a verdade é que mulheres adoram caras que deixam elas curiosos. Adoram caras que deixam elas com uma pulga atrás da orelha. Um exemplo, ela manda uma mensagem pra você e você demora pra responder. Isso faz com que ela pense diversas coisas, como por exemplo, será que ele é um cara ocupado? Será que ele não viu? Será que ele tem 12 mil mulheres falando com ele ao mesmo tempo e mandando mensagens? E isso faz com que você mexa com as emoções dela. E você lembra que as emoções de uma mulher geram atração. A mentira número 6 é: valorize ela porque a fila anda. Besteira, besteira.
Em primeiro lugar, você nunca deve ter medo de perder ela. Essa que é a verdade. Quando você demonstra medo de perder ela, isso rebaixa o seu valor na mesma hora. Você deve enfrentar o medo de perder ela e nunca temer ficar sozinho. Você não deve nem pode depender dela. É ela quem deve ter dependência de você. A fila anda, que grande bobagem. Até porque, cara, hoje em dia existem cada vez menos homens alfas e cada vez mais homens betas. Então esse papo de que a fila anda é uma grande bobagem. A fila anda se você se comportar como um beta, bunda mole. Mas, se você tiver atitudes corretas e agir como um verdadeiro alfa, a garota vai ficar hipnotizada por você e não vai largar de você por nada. A sétima e uma grande última bobagem e mentira é: diga como ela está linda. Então eu vou aproveitar essa oportunidade e vou falar uma coisa muito importante pra você. Presta atenção. Você precisa ignorar a beleza dela. Exatamente. Você precisa treinar o seu cérebro a ignorar a beleza dela. A verdade é que, em primeiro lugar, mulheres que são realmente bonitas, elas já sabem que estão bonitas. Não vai adiantar nada você falar. Em segundo lugar, você precisa demonstrar que está acostumado a lidar com outras mulheres que também são bonitas. E que ela é apenas mais uma garota interessante que você encontrou por aí, mas que não é nada que vai surpreender você. Quanto mais bonita ela for, mais você deve ignorar a beleza dela. Aí ela vai ficar pensando: pô, ele não reparou que eu sou super bonita? Por que ele não falou nada da minha beleza até agora? Será que ele não me achou tão bonita assim? Será que ele tá sempre rodeado de mulheres tão bonitas e por isso a minha beleza não chamou a atenção dele? Em terceiro lugar, ignorar a beleza dela vai fazer ela tentar te provar que ela é uma mulher de alto valor. E esse é um dos maiores segredos da conquista, é deixar ela tentando provar pra você que ela é um bom partido. E por isso, você nunca deve abordar uma mulher falando que ela está ou que é bonita. Você deve treinar o seu cérebro a ignorar a beleza dela e não ver aquilo como algo diferenciado na hora de abordar uma garota. Confia em mim, quando você fizer isso, você vai inclusive perder aquele medo de abordar mulheres que são realmente bonitas. Afinal, ela é apenas mais uma, não é mesmo? Tá bom? Lembre dessa lição. Essa lição já vale o vídeo inteiro, já vale tudo que você prestou atenção em mim até hoje. Sempre quando você for abordar uma garota, principalmente se ela for muito bonita, você tem que pensar o seguinte: ela parece uma garota interessante. Eu vou lá conversar com ela para ver se vale a pena ou não eu investir nela. Você entende que é completamente diferente do que você olhar uma mulher muito bonita e falar o seguinte: ai, ela é linda, eu preciso falar com ela. Mudança de postura mental, mudança de mindset. Você olha pra ela e você vê uma garota apenas interessante. Beleza? No próximo vídeo eu conto mais uns segredinhos pra você. Fique de olho. Abraço, Cássio De Luca, até a próxima.